Graça e paz, meu querido irmão, graça e paz, minha querida irmã. Deus te abençoe, que o Senhor abençoe a sua semana em nome de Jesus. Que a sua semana seja uma semana repleta de paz, de amor, uma semana repleta de alegria, repleta da presença de Deus em você, na sua casa, nos seus negócios, e que as obras de suas mãos sejam extremamente prósperas. Eu estou passando aqui rapidamente para compartilhar uma palavra com você que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 12, versículo de número 5. A Bíblia diz que Pedro estava preso, mas a igreja fazia incessante oração a Deus em favor de Pedro. Irmãos, enquanto Pedro estava preso, a igreja orava incessantemente em favor de Pedro. Enquanto Pedro estava preso, a igreja batia na porta de Deus, a igreja buscava a Deus, a igreja clamava ao Senhor para que Deus pudesse então libertar Pedro da prisão. A igreja acreditava que Deus podia reverter, mudar aquele quadro, mudar o cenário do qual Pedro estava vivendo. É bem verdade, quando lemos o capítulo de número 12 de Atos, o que percebemos é que Pedro seria apresentado aos judeus e que ele também passaria pela morte, assim como havia passado o Tiago, porque essa era a vontade do Herodes. Mas a igreja acreditava e cria que Deus ainda tinha muita coisa para fazer por intermédio de Pedro e que ainda não era chegada a hora de Pedro ser levado pelo Pai. Então a igreja ora, clama, invoca ao Senhor por Pedro, até que a Bíblia vai dizer que Deus envia o anjo lá onde Pedro está, dentro do cárcere, no lugar escuro. Pedro está dormindo entre dois soldados, diz a Bíblia, acorrentado, e o anjo vem, ilumina o lugar onde Pedro está e acorda, levanta Pedro e conduz Pedro por um corredor, abre a porta da prisão e liberta Pedro da prisão. E Pedro então vai até a casa dos irmãos, onde os irmãos estão orando. O que eu quero dizer para você, meu irmão, você está começando a sua semana, talvez você esteja preocupado e talvez você tenha muitos desafios ao longo da semana. Talvez você esteja começando uma semana cheio de dificuldades, cheio de problemas, com algumas lutas que estão diante de você e você não sabe o que fazer para resolver estes problemas. Talvez você se sinta hoje alguém preso dentro de um cárcere escuro, sem saber que caminho tomar para a sua vida, sem saber quais as soluções para resolver o seu problema. Eu quero, nesta manhã, desafiar você a fazer como fez a igreja que orava por Pedro. Quero desafiar você a orar incessantemente por sua vida, a orar incessantemente por sua família, a orar incessantemente pelos seus negócios, a orar incessantemente pelo seu ministério, a orar incessantemente por tudo aquilo que você precisa que Deus faça, realize em você, por você e através de você. O desafio hoje para nós é continuar orando, batendo na porta de Deus, até que a porta se abra e até que Ele atenda o nosso clamor, até que Ele atenda a nossa oração, até que Ele estenda a mão para nós e libere para nós uma palavra que possa mudar o nosso destino. A Bíblia diz que Deus atendeu a oração da igreja que orava por Pedro e Pedro foi livre da prisão. Escute, querido, escute, querida, quando oramos, os céus se movem a nosso favor. Quando oramos, Deus se move a nosso favor. Quando oramos, Deus aquieta o mar, Deus acalma o vento, Deus muda cenários, Deus muda destinos. Quando oramos, Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Quando oramos, Deus faz aquilo que eu não posso, aquilo que você não pode fazer. Quando oramos, Deus se volta para nós, glorifica, honra o seu próprio nome na nossa vida. Escute, meu irmão, escute, minha irmã. Talvez você esteja começando a sua semana, sabe? Um momento muito difícil, sem esperança, sem perspectiva, sem ânimo nenhum para seguir ao longo desses dias. Mas escute o que eu vou dizer. Ore,
E se você por acaso não estiver conseguindo orar sozinho, chame alguns irmãos, ligue para alguns irmãos, procure alguns irmãos, peça ajuda de irmãos, ore junto com alguns irmãos, clame junto com alguns irmãos, envolva-se com irmãos e comece a clamar ao Senhor, para que o Senhor possa fazer com que tenhamos um testemunho para contar nesta semana. A palavra que eu tenho para você hoje é: continue orando, continue clamando, continue buscando ao Senhor, porque diz a Bíblia que quando o buscarmos de todo o nosso coração, nós o encontraremos. A Bíblia diz que aquele que bate, a porta se abre, aquele que pede, recebe, o que busca, encontra. Então, faça como fez a igreja que orava por Pedro. Ore incessantemente. Ore por suas causas, ore pela sua casa, ore pela sua família, ore pela sua igreja, ore pelos seus irmãos, mas não deixe de orar, não deixe de invocar ao Senhor, não deixe de clamar ao Senhor. Vamos orar. O desafio para nós, no início dessa semana, é continuar orando, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer em nós, por nós e através de nós. E quando a igreja ora, querido irmão, Deus revela algumas coisas. E uma das coisas que Deus revelou para a igreja que orava por Pedro era a unidade do corpo de Cristo, porque diz a Bíblia que a igreja orava por Pedro. Eles estavam unidos, orando num só propósito. Quando nos unimos em oração, Deus está revelando a unidade do corpo, está mostrando para nós que juntos somos mais fortes e que juntos podemos ir muito mais além do que possamos ou imaginamos. Os céus podem e vão se abrir sobre nós nesta semana. Deus tem uma palavra para mudar a sua história, para mudar o seu destino, para mudar o curso da sua vida. Deus tem uma palavra para mudar o cenário onde você está. Então, comece a clamar, escute o barulho das cadeias sendo quebradas. Comece a clamar, escute o barulho das correntes e dos grilhões caindo no chão. Comece a clamar e comece a ver a resposta da cura chegando, quem sabe em alguém que está enfermo, que você quer ver ser curado. Comece a clamar e comece a ver a porta sendo aberta, aquela porta que você deseja que seja aberta. Comece a clamar e comece a ver a unção de Deus sendo derramada sobre a sua vida. Comece a clamar e comece a ver o mar se abrindo sobre você. E se ele não se abrir, querido, através da oração você vai andar sobre as águas. Comece a clamar e comece a ver Deus liberando uma palavra, aquietando o mar e o vento, para que você viva em paz. Que a palavra do Senhor possa ser prioridade na sua vida, e que o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração, aquecer o seu coração e levá-lo a se prostrar diante de Deus, a clamar ao Senhor, a invocar ao Senhor, a bater na porta do céu até que ela se abra, para que você viva uma vida extraordinária e poderosa em Deus. Então, que a revelação da unidade do corpo de Cristo, através da oração, seja trazida a nós neste tempo, nesses dias, para que possamos ver Deus enviando anjo para nos atender, iluminando o lugar onde nós estamos e nos apontando um caminho sobremodo excelente. Que você tenha uma semana de vitórias, uma semana abençoada, uma semana de resposta de oração, uma semana em que você tenha muitos testemunhos para contar, porque Deus é fiel. Ele é bom e a bondade dele nos seguirá, nos acompanhará, nos perseguirá ao longo desta semana, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que você viva incessantemente uma vida de oração e intensamente na presença de Deus. Deus te abençoe, querido. Até a próxima. Oremos uns pelos outros para que possamos viver aquilo que Deus tem para nós neste tempo. Até a próxima. Semana abençoada.